Aleluia. A glória do Senhor está nesse lugar. Eu acredito que hoje é uma noite propícia para milagres. Hoje é uma noite propícia para Deus realizar milagres, para Deus realizar coisas impossíveis. Aquilo que às vezes você acha difícil, hoje pode ser um dia que você fala milagre. Amém? Você pode se sentar. Hoje, o tema da mensagem vai ser como os milagres surgem. Nós vamos falar de milagres, de uma trajetória para viver esses milagres. Eu acredito que Deus ele quer fazer milagres, mas como eles surgem? Muitos de nós já vivemos milagres, muitos querem viver milagres, e o viver milagres torna a nossa vida cristã algo mais dinâmico, fortalece a nossa fé, fortalece a fé das pessoas que estão à nossa volta, porque quando a gente vive milagres, a gente vê realmente que o nosso Deus vive, a gente vê realmente que o nosso Deus está presente, a gente consegue experimentar do poder de Deus. Então nós temos uma trajetória para viver milagre. E para se viver milagre, primeiro nós precisamos estar diante de algo impossível. Nós não temos como viver milagres se for algo que eu possa fazer, se é algo que eu posso fazer, se é algo que está dentro da minha capacidade, se é algo que eu consigo fazer sozinho, não é milagre. Milagre é aquilo que você não tem como fazer por você mesmo, aquilo que você não consegue alcançar por você mesmo. Eu não tenho capacidade de viver, isso é milagre. Eu não tenho capacidade de fazer, isso é milagre. É algo que você não consegue realizar por si mesmo ou pelas suas capacidades. É algo que é a ação de Deus. É o Senhor que vem junto com você e realiza. É o Senhor que faz junto com você. É Ele quem realiza através de você. Isso é milagre, é algo impossível. Então, se você está diante de algo impossível, hoje é uma noite propícia para viver milagres, porque milagres acontecem diante de coisas impossíveis, né? A gente vê o Vasco ganhar um jogo é um milagre, mas já o Flamengo ganhar é comum. Então milagre é assim, é coisa impossível, entendeu? Coisa comum não é milagre, coisa que você consegue fazer no dia a dia não é milagre, né? Você passar numa prova, às vezes pode ser um milagre, mas para alguns pode ser que você realmente seja inteligente, você consiga passar sozinho, mas para outros, se não for a ajuda do Senhor, para entender, para compreender, é mais difícil. Teve muitas coisas da vida que eu precisei da ajuda do Senhor para vencer, quantas coisas eu precisei da ajuda do Senhor para entender, para compreender, e se não fosse a capacitação de Deus, não conseguiria, não viveria, não experimentaria, sabe? Mas você pode, porque Deus quer fazer milagres. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele realizou muitos milagres, né? Nós estamos lendo a Bíblia e você vê milagre o tempo todo, né? A Bíblia inteira é uma história de milagres, de um Deus sobrenatural, poderoso, fazendo coisas que deixam a humanidade espantada, que faz a gente olhar e falar assim: caraca, que é isso? Como assim? Isso não é possível. Deus, ele realiza milagres. E Jesus, quando ele estava andando aqui na terra, ele começou a realizar muitos milagres. Mas existia um lugar, quando ele chegou na Galileia, ali na sua terra, ele não pôde realizar muitos milagres, por causa da incredulidade daquele povo. Existia um lugar que o homem que andou sobre as águas, o homem que transformou água em vinho, o homem que multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, o homem que tinha o Espírito Santo sobre ele sem medida, ele não pôde realizar muitos milagres, por causa da incredulidade das pessoas que estavam naquele lugar. Não é porque ele não queria realizar milagres, não é porque ele não poderia fazer mais, ele queria fazer mais, mas a incredulidade daquelas pessoas impediram o agir de milagres. A forma como aquelas pessoas pensavam, agiam, se comportavam, atrapalharam Jesus de fazer milagres. Eu já queria começar a pensar como que a gente vai andar nessa trajetória de viver milagres.
porque a gente tem essa capacidade de impedir, às vezes, o milagre de acontecer com as nossas condutas. Mas, por outro lado, se existe pessoas que podem atrapalhar, eu também acredito que existem pessoas que podem facilitar os milagres. Pessoas que serão chaves para que milagres aconteçam. Pessoas que vão estar ali no lugar certo, na hora certa, cheias do Espírito Santo e de Deus. E por causa delas, milagres vão acontecer. A gente vê na Bíblia um homem chamado Cornélio. E esse homem era um homem piedoso. E Deus enviou um anjo e falou assim: Cornélio, está faltando algo para você. Vai lá, manda buscar Pedro. Pedro vem à casa de Cornélio. E na casa de Cornélio acontece o derramado do Espírito Santo sobre os gentios. A família de Cornélio, os servos de Cornélio, todos eles experimentaram milagres por causa da conduta daquele homem. Foi ali, na sua casa e na sua família, que ficou claro para todos que Deus também queria os gentios. Que Deus também queria os gentios, porque o dom do Espírito foi derramado sobre os gentios. Eles ficaram espantados, mas foi ali, através de um homem que facilitou o milagre para toda a sua família e os seus servos. A Bíblia também nos conta a história de uma mulher do fluxo de sangue. E é interessante dessa mulher é que ela não precisou nem pedir por milagre. Ela apenas tocou em Jesus e ela foi curada. Ela não precisou pedir, sabe? Ela não precisou pedir por milagres. E na Bíblia a gente também encontra os homens religiosos, né? Os fariseus. Eu queria ler para vocês lá em Mateus 12, 38 e 40, que diz: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os fariseus queriam um sinal, eles pediam a Deus um milagre, mas eles não receberam. Eles não receberam um milagre, porque eles eram adúlteros, eles eram maus, eles não receberam um milagre. O único sinal que eles teriam era o sinal de Jonas. Jesus estava falando dele mesmo, porque como Jonas ficou no ventre do grande peixe durante 3 dias, Jesus por 3 dias esteve morto, mas no terceiro ressuscitou. Esse é o nosso Jesus, vivo, ressuscitado, poderoso. E os fariseus não obtiveram sinal, mas Cornélio teve. A mulher do fluxo de sangue teve sinal. A gente vai encontrar na Bíblia pessoas que viveram os mais diversos milagres, pessoas que experimentaram do poder de Deus, e muitas delas experimentaram de formas muito inusitadas, e para elas Jesus não negou milagres, para elas Jesus não negou. Teve algumas que não chegaram nem a pedir, como a do fluxo de sangue. Jesus curou, ela foi curada, ela não precisou pedir, ela não precisou clamar por um milagre, ela não precisou ficar ali, Senhor me cura, não, ela tocou em Jesus apenas. Ela não precisou ficar implorando por um milagre, ela simplesmente chegou em Jesus e tocou. Enquanto os fariseus, com a sua conduta, não alcançavam milagres, não tinham sinais, não tinham respostas de Jesus, de milagres e sinais, existiam pessoas que alcançavam. Se a gente continuar na Bíblia, a gente vai ver que era tão sobrenatural o agir de Deus, né, que as pessoas, elas colocavam os doentes de forma que quando Pedro passasse, a sombra dele fosse projetada sobre os doentes para eles serem curados. Sabe, essas pessoas viviam milagres através da sombra de Pedro. A Bíblia também conta que o lenço de Paulo curava. Mas por que essas pessoas viviam milagres e algumas não viviam milagres? Por que os fariseus não experimentaram milagres, enquanto existiam pessoas que apenas de chegar perto de Jesus eram curadas, apenas por tocar em Jesus eram curadas? E eu queria que a gente refletisse sobre isso, sobre milagre. Será que eu estou sendo alguém que está atraindo milagres?
ou eu estou sendo alguém que está atrapalhando esse agir de milagre, porque Deus quer fazer. A gente ora muitas vezes como se fosse eu querendo que Deus faça, mas na verdade Deus ele já quer fazer. Quando você começa a orar pedindo para Deus fazer, é porque o Espírito Santo já está colocando no seu coração o que Deus deseja. Quando você começa a orar para a sua família ser salva, é porque o Espírito Santo já está agindo dentro de você e falando assim: eu quero a sua casa, eu quero a sua família, eu quero o seu coração. Quando você começa a se mover, é porque o Espírito já agiu dentro de você, trazendo essa revelação, porque não somos nós que buscamos a Ele primeiro, é Ele que nos busca primeiro, é Ele que nos chamou primeiro, e Ele nos chamou para viver uma história de milagres, e Ele quer fazer, Ele quer realizar, Ele quer derramar avivamento, Ele quer derramar da sua glória, Ele quer que as pessoas experimentem do seu poder, Ele quer que você experimente do seu poder. Ele tem algo para você aqui hoje, Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo para você todos os dias, e você não pode ficar fora disso. Você precisa entender e compreender que existe um Deus que quer realizar milagres, Ele quer, e que você pode não só alcançar milagres para você, como você pode alcançar milagres para as pessoas que estão à sua volta. Assim como Cornélio, você pode ser a pessoa-chave que vai trazer o avivamento sobre a sua casa, sabe, sobre a sua família, sobre aqueles que estão na sua casa, sobre aqueles que estão no seu trabalho. Você pode ser esse canal de avivamento, você pode ser essa pessoa com a sua conduta, com o seu dia a dia. E o nosso primeiro ponto para viver milagres é: faça alguma coisa. É interessante na Bíblia que as pessoas que eu vejo experimentando milagres ou sendo chamadas por Deus sempre são pessoas ocupadas. A gente nunca vê gente desocupada, gente à toa sendo chamada por Deus. As únicas pessoas que eu vi na Bíblia, ali lendo, que experimentaram milagres sem fazer nada, eram paralíticos e eram pessoas que estavam mortas, porque elas não podiam fazer nada por elas mesmas, mas mesmo assim teve pessoas que ajudavam os paralíticos, que levavam eles até Jesus, sabe? Tem que estar em movimento, você tem que estar fazendo alguma coisa, você não pode ficar parado esperando um milagre cair do céu na sua vida, você precisa se movimentar, né? Até a mulher do fluxo de sangue foi até Jesus, né? Cornélio precisou chamar por Pedro e ouvir o que Pedro tinha para falar. Você precisa fazer algo, há uma ação, há uma movimentação que você precisa ter para você viver esse milagre. E o personagem que eu escolhi para a gente falar sobre isso é Gideão. E lá em Juízes 6, no versículo 11 ao 14 diz: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vá nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? É interessante que Israel estava vivendo um momento que os midianitas e outros povos estavam roubando a sua colheita, não só roubando, destruindo a sua colheita. Eles iam lá, eles plantavam, eles cuidavam da plantação, e de repente os inimigos viam e eles destruíam toda a plantação. Eles faziam isso para que Israel ficasse fraco, para que Israel não conseguisse se levantar, não conseguisse lutar, não tivesse forças, porque não tinha alimento, o alimento ia faltar na cidade. Gideão estava vivendo esse momento onde os inimigos vinham e destruíam tudo. Imagina todo o seu esforço, você batalhou, você lutou, você fez para conseguir, você queria comprar um iPhone, e você lutou, pagou lá em 30 prestações, de repente vem alguém e toma de você. Foi mais ou menos isso que eles viviam. Era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles lutavam, batalhavam, pagavam o preço de cuidar, de plantar, de ficar lá, de ficar vigiando. De repente, os inimigos vinham e destruíam tudo. Só que Gideão, ele não era um cara que se conformou com isso. Ele não foi alguém que ficou ali parado, simplesmente deixando os inimigos virem. Ele tentou achar uma solução. Ele se moveu. Ele tentou achar um jeito, ele tentou fazer alguma coisa. E aí ele arrumou trigo. Como que um lugar onde a plantação é toda destruída, Gideão foi arrumar trigo?
Aonde ele conseguiu esse trigo? Onde ele conseguiu? Porque os midianitas vinham e queimavam tudo, destruíam tudo. Ele já começou conseguindo fazer algo impossível. Ele se moveu para arrumar trigo, ele arrumou o trigo, e ele foi malhar esse trigo num lagar. O lagar é um lugar de prensar uvas, né? Então ele tem uma barreira, porque colocam as uvas lá, as pessoas pisam naquelas uvas, espremem a uva para poder produzir o vinho. Então existia uma barreira, e o trigo, quando você malha, você bate nele. Você bate muito naquele trigo, malhando ele. Quando você bate no trigo, ele levanta. O vento vem, leva as impurezas, e fica o trigo. No lagar, não tinha como isso acontecer. Sabe, ele batia, mas não tinha vento correndo, porque tinha uma barreira em volta daquele trigo que estava ali. Ele tinha que pegar e tirar as impurezas pequenas por ele mesmo, com a mão. Ele tinha que se esforçar, ele precisou de esforço, ele precisou se mover, ele precisou de dedicação. Ele deve ter gastado algo que ele poderia fazer às vezes em horas, ele demorou triplo, demorou 4 vezes mais, porque era muito trabalhoso, né? Às vezes a luz não poderia chegar tão bem ali, ele não ia conseguir enxergar as impurezas pequenas que ele precisava tirar do meio do trigo, sabe? Era trabalhoso. Ele não ficou parado. Às vezes você está desistindo porque é trabalhoso. Você pode estar encontrando empecilhos na sua vida, e você não está vivendo milagres porque você desistiu, você ficou parado, você deixou que as coisas difíceis te parassem, você deixou que as coisas, o que eu vou fazer? Né? Faça algo. É trabalhoso? É, mas confia no Senhor, acredita em Deus, sabe, acredita, porque Deus, quando viu Gideão, ele chegou, elogiou e falou assim: homem valente, sabe, ele elogiou, sabe, o anjo foi lá e elogiou Gideão, falou assim: homem valente. Ele viu em Gideão alguém que queria fazer alguma coisa. A gente fala que quer viver milagres, mas não se move, mas não faz nada. Se você não fizer alguma coisa, como é que você vai viver milagre? Se você não se colocar em movimento, você não vai viver milagre. Você precisa se movimentar. Se você não orar dentro da sua casa, sua família nunca vai ser salva. Quando que você orou pelos seus pais? Quando que você orou por alguém de dentro da sua casa? Você chegou e falou assim: deixa eu orar por você. O meu Deus é poderoso, eu quero te apresentar o meu Deus, eu quero te apresentar o meu Jesus, eu vou orar por você, o Senhor vai agir nesse lugar. É trabalhoso, é custoso, porque para fazer isso, a gente precisa estar bem com os nossos pais, estar bem com a nossa família, estar bem com o nosso patrão, estar bem com nossos amigos de trabalho. Porque como é que eu chego para fazer algo assim, se eu não estou tão bem com essa galera? Então é trabalhoso, é custoso. O que Gideão fez era custoso e trabalhoso. O anjo chegou para ele e falou: homem valente. Mas sabe o que é mais legal? É que Deus viu todo o esforço de Gideão, tudo que ele estava fazendo, mandou o anjo lá, e ele virou para Gideão e falou assim: agora liberta o meu povo. Sabe, Deus mandou Gideão fazer uma coisa muito mais impossível do que ele estava fazendo. Deus mandou Gideão fazer algo que era muito mais difícil do que ele estava realizando, porque milagre é assim. Vão surgir coisas na sua vida que quando você começar a encarar elas, Deus vai te mandar ir além, vai te falar assim: vai, avança, conquista. É o impossível, não é fácil, não é na sua capacidade. Sabe, a nossa nação, ela precisa de Deus, nossa cidade precisa de Deus. Hoje você pode estar aqui às vezes lutando por você mesmo, e Deus está te chamando para poder libertar um povo. Deus está te chamando para curar enfermos. Deus está te chamando para ganhar a sua família. Às vezes a sua luta é por passar na faculdade, é conseguir entrar. Não tenho condições, eu não tenho como. Se esforça, faz alguma coisa, porque Deus vai prover. E na hora que você entrar, Ele vai te falar assim: ganhe essa faculdade, ganhe os seus professores, ganhe aqueles que estão lá dentro. Vá, sabe, encara, faz algo. Eu não tenho condições. Gideão não tinha condições, mas ele fez alguma coisa, e mediante o que ele fez, Deus chamou ele para fazer algo mais impossível ainda. Deus, Ele não quer só que você experimente algo só para você, Ele quer te levar a trazer algo para a sua família, Ele quer te levar a trazer algo para as pessoas que estão à sua volta, para essa cidade. Ele quer te levar a experimentar coisas que estão além e maiores. Você precisa se mover, você precisa fazer alguma coisa. As suas ações, elas precisam corresponder com as suas orações. São coisas que têm que andar junto, em conjunto. A Bíblia diz lá em Tiago 2,26: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
E tem mais, e a mulher do fluxo de sangue? Ela estava há 12 anos sofrendo, eram 12 anos sofrendo, ela era rica, ela tinha dinheiro, ela não tinha necessidade alguma até descobrir essa enfermidade, e o dinheiro dela não foi capaz de curar a sua vida. Pior, tudo que ela tentava dava errado, tudo que ela fazia só piorava o seu estado por 12 anos, e ela não desistiu. Um dia ela ficou sabendo de Jesus, e ela foi atrás desse Jesus. Ela imagina alguém sofrendo há 12 anos, ela não devia ter força física, e ela encarou uma multidão, ela foi para um lugar onde ela não era bem-vinda, onde as pessoas provavelmente não queriam estar perto dela, e ela foi encarar tudo isso, para tocar em Jesus e ser curada. Ela experimentou do milagre apenas por tocar. Às vezes você fala, estou tentando tanta coisa, mas tudo está dando errado. Essa mulher lutou por 12 anos, foram 12 anos até que o milagre chegou, e você vai desistir, você nem começou a lutar, você nem começou a enfrentar os desafios, sabe? Só que essa mulher tentou os desafios na força dela, do jeito dela, ela tentou através dos seus recursos, e ela perdeu todos os seus recursos, tentando através dela mesma. Mas chegou uma hora, que a solução dela não foi os recursos dela, foi o Senhor. Chegou uma hora que o que ela precisava, ela não tinha mais nada, era somente Deus que podia fazer por ela. Você pode estar diante de algo que você não consegue mais fazer nada, você já tentou tudo, você já enfrentou de todas as formas. Hoje pode ser o dia do seu milagre, apenas toque nele, sabe? Jesus, ele está aqui, onde nós nos reunimos, ele está. Você pode tocar nele, você pode falar com ele, você pode experimentar de milagres agora onde você está, você pode conquistar milagres agora aí sentado, você pode, sabe? Creia, acredite, faça alguma coisa, se movimenta, fala com Deus, clama, ora, não sei, mas se mova, porque existem milagres para ser liberados, e é a sua fé, é a sua manifestação, é o seu agir que vão atrair esses milagres. Outra coisa que nós precisamos para viver milagres é ser diferente. Lembra do que a sua mãe sempre diz para você, que a minha mãe também disse para mim? Você não é igual a todo mundo. Acredita nisso. Você não é igual a todo mundo. Os seus princípios e valores não são dessa terra. Os seus princípios e valores são do céu. A sua vida é do céu, a sua conduta de vida é outra, é diferente. Não tem como viver milagres vivendo numa conduta de vida aqui da terra, baseado nas coisas da terra, sabe? Não é hora de ficar fazendo porque todo mundo faz, vestindo porque todo mundo veste, indo onde todo mundo vai. Não, você é diferente, você não é todo mundo. Acredita nisso, toma posse dessa palavra. Eu sou especial sim, porque o Senhor me chamou, Ele me levantou, Ele me escolheu, Ele me fez um agente de milagres. Aonde eu chegar, milagres vão acontecer, porque o Senhor, Ele me chamou e Ele me capacitou. A Bíblia conta de um homem chamado Neemias. Neemias, ele era um homem muito diferente. Primeiro, Neemias, ele era filho, né, os pais de Neemias foram aqueles que foram levados como prisioneiros para a Babilônia, né? A Babilônia veio e invadiu Israel por causa do pecado de Israel, e os seus pais foram levados para a Babilônia, né? A sua família foi tirada da sua casa, a sua família perdeu tudo que tinha em Israel, eles foram tomados e levados para viver debaixo de um outro povo, debaixo de um rei que não era o Senhor, que não conhecia as leis deles, que não se importavam com os valores deles, eles estavam debaixo daquela autoridade. E Neemias era filho dessa geração, ele era descendente desses. A geração passada, sabe, foi a causa para eles estarem ali longe de Israel, longe da sua terra, longe do lugar de adoração do seu Deus. Mas apesar disso, Neemias era um homem diferente. Neemias, ele não ficou reclamando ou murmurando. Neemias, ele conquistou o respeito do rei, das autoridades. Ele era copeiro do rei. O cargo que Neemias tinha era um cargo de muita confiança, porque a vida do rei estava na mão de Neemias. Esse era o cargo que Neemias conquistou. Ele era copeiro do rei. A vida do rei
podia estar nas mãos de Neemias. Ele passava tudo para ele ali ver, verificar, provar, experimentar, para que o rei não fosse envenenado, morto, para que ninguém tentasse alguma coisa contra o rei. Um menino, né, um cara que os pais foram levados para aquela nação, e ele não se revoltou, ele conquistou a confiança daquela nação. Sabe, você tem conquistado a confiança de onde Deus tem te colocado? Na sua casa, você tem a confiança dos seus pais? Ou você é um problema dentro da sua casa? Será que seu pai, sua mãe, ou a autoridade que está na sua casa confia em você? Às vezes você não tem um pai e mãe, mas você pode morar com vó, com vô. Às vezes tem um padrasto dentro da sua casa, uma madrasta, não sei, mas como você age com essas figuras de autoridade? Quando você está no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu emprego, você conquistou a confiança deles? Ou você só reclama, lamenta? Às vezes você pode estar no emprego que você não queria, mas é o que está te sustentando. Eu tenho certeza que Neemias queria estar em Israel, mas ele estava ali diante do rei. Olha que interessante, lá em Neemias 2:1 diz: no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Neemias nunca teve triste diante do rei. Ele só ficou triste diante do rei quando ele descobriu que a cidade de Jerusalém estava com seus muros derrubados, suas portas queimadas, o seu povo estava sofrendo. Foi nesse dia que ele ficou triste. Até ali, Neemias nunca tinha se apresentado triste diante do rei. A atitude dele era completamente diferente. Às vezes ele estava num lugar que não era o sonho dele estar ali, trabalhando ali. O sonho de Neemias era estar em Israel. Todo judeu queria estar em Israel, na casa de Deus, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, mas isso nunca impediu que ele estivesse feliz diante do rei. Ele nunca se apresentou triste. Como você tem se apresentado na sua casa, na sua família? Quando Neemias ficou sabendo do que tinha acontecido no meio do seu povo, ele foi orar ao Senhor. Primeira coisa que Neemias fez, quando ele descobriu que a cidade estava desolada, ele jejuou, ele orou, ele clamou a Deus, ele pediu perdão pelos pecados, ele confessou os seus próprios pecados e o pecado do seu povo, pedindo a ação de Deus. Diante das más notícias, quando alguém chega e diz que seu pai ou sua mãe chegou bêbado em casa de novo, ou que fizeram coisas que não deviam fazer, como você reage? Qual tem sido a sua reação? Ora, seja diferente, clame a Deus, busque ao Senhor, clame, jejua, entrega algo ao Senhor, uma busca, uma procura, sabe, e faça algo. Neemias, ele orou a Deus, e foi o comportamento de Neemias que chamou a atenção do rei, porque Neemias foi enviado para restaurar os muros, e restaurar os portões daquela cidade, e tudo isso aconteceu por causa do comportamento dele diante do rei. Foi o comportamento dele que startou o milagre na vida de Neemias. Foi o comportamento dele que fez com que Israel fosse ter os seus muros construídos. O comportamento de buscar, de orar, de jejuar. E a forma como ele lidava com a autoridade que estava sobre a vida dele. Ele era diferente. Ele nunca estava triste diante do rei. Ele nunca estava triste diante do rei. E por causa disso, no dia que ele ficou triste, o rei quis saber o que estava acontecendo. E quando Neemias falou e disse a ele o desejo que ele tinha, o rei liberou ele para viver o milagre. Neemias reconstruiu os muros em tempo recorde. Ele viveu algo que era impossível naquela época, naquele momento. Mas tudo começou na conduta e no comportamento de Neemias no dia a dia. Qual tem sido a sua conduta e o seu comportamento no dia a dia? Com as pessoas, dentro de casa, com as autoridades? A forma como você vive o seu dia pode atrair milagres, ou pode atrapalhar o agir de milagres. Depende de você. Milagres dependem muito mais da gente do que de Deus, porque Deus, ele quer fazer. Assim, eu não sei, quando você lê a Bíblia, eu leio a Bíblia assim, de Gênesis a Apocalipse, eu fico espantado como Deus quer fazer milagres. Assim, eu fico assim, Deus quer curar, Deus quer salvar, Deus quer libertar.
sabe? A Bíblia diz que Jesus veio para curar, libertar, Ele veio para fazer isso. A própria palavra salvação, salvar, quer dizer cura, quer dizer libertação, quer dizer restauração. Ele quer fazer, mas depende da gente para viver esses milagres, depende da nossa vida e da nossa conduta, depende da gente não desistir, da gente lutar, da gente batalhar. Teve uma vez na minha vida que eu estava com cisto, e aquilo saía muito pus, era inflamado, aquilo era horrível, e eu fui em médico, passei em tantos lugares, e não curava, não tinha jeito, eu ia ter que fazer uma cirurgia, que iam ter que tirar, iam ter que fazer uma biópsia, aí eu não queria fazer aquilo. Eu lembro que eu fui numa reunião, onde um cara estava ministrando, e ele começou a ministrar, era um negócio de finanças, e do nada o cara começou a ministrar cura, e era a perna crescendo, era a gente sendo curada, e eu fui lá também porque eu queria ser curado. Eu lembro que ele me deu uma palavra dizendo assim: olha, Deus vai te curar, mas cuidado com a sua conduta, para que não venha coisa pior sobre você. E ele falou aquilo comigo, eu tomei posse daquela palavra: Deus vai me curar. Eu cheguei em casa feliz da vida, contando que Deus ia me curar, para minha mãe, saí contando para todo mundo: Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus falou que ia me curar. Cheguei lá, o cisto estava lá, inflamado, sabe, ruim, doendo. Mas sabe o que eu fiz? Deus me deu uma palavra de cura. Deus falou que eu ia ser curado, e eu confio na palavra de Deus. Eu lembro que todo dia, quando eu ia tomar banho, o banheiro virou o meu lugar de oração, porque todo dia que eu ia tomar banho, eu colocava as mãos sobre aquela enfermidade, eu declarava: Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Eu recebi uma palavra de Deus de que Ele me curaria. Então, enfermidade, você está ilegal sobre o meu corpo, você não tem mais direito de ficar sobre mim, porque eu recebi uma palavra de Deus, e eu vou viver essa palavra. Eu fiz isso por 3 meses, até que o cisto sumiu. Foram 3 meses orando, todos os dias. Todo dia que eu entrava no banheiro, que eu ia tomar meu banho, eu clamava. Se eu tomasse 3, 4 banhos, eram 3, 4 vezes orando. Porque eu falei: eu recebi uma palavra, eu creio na palavra, eu acredito no que a palavra diz. Sabe, é a sua conduta, é você. Às vezes a sua fé está sendo testada, mas no primeiro momento você desiste. Muitas pessoas podem ter orado já pela sua cura, você pode ter orado pela sua cura, mas você desistiu dela. Você entregou o jogo, você não desiste não, sabe? Até o último instante, lute por ela, batalhe por ela, até o último momento lute, enquanto a vida há esperança. Não pare de lutar, não pare de insistir, de buscar, de crer, de acreditar. E o último ponto que eu queria trazer é: para a gente viver um milagre, nós precisamos de santidade e uma paternidade resolvida. Eu queria contar um testemunho pessoal meu. Eu servia na igreja do meu pai, eu era voluntário, meu pai ele é pastor, e enquanto estava na igreja do meu pai, a gente tinha um grupo de apoio a dependentes químicos na época. A gente fazia vários estudos com eles, a gente tinha uma bíblia especial de estudo para ajudar, e eu ficava acompanhando os dependentes químicos, aqueles que não vinham, eu ia atrás deles, eu ligava, eu queria saber o que tinha acontecido, eu ia na casa. Aqueles que perdiam algum estudo, eu ia até na casa da pessoa fazer o estudo, eu ficava fazendo todo esse acompanhamento, estava precisando de alguma coisa, e eu ficava ali, eu gastava meu tempo naquilo, eu amava fazer aquilo, sabe? E eu ia para lá, para cá, era ligando, era sabendo de gente, por que não veio, o que aconteceu, deu problema na casa de fulano, vão na casa de fulano ver o que aconteceu, e conversa com o pai, conversa com a mãe, e aquele negócio todo, eu servindo lá. E um dia, o meu tênis, ele começou a sorrir, sabe, ele descolou. Eu andava assim, e ficava aquela coisa assim, dele sorrindo para todo mundo. E eu tenho um negócio com tênis que eu não sei explicar, mas ele ficou daquele jeito. E eu fiquei muito assim: meu Deus, e agora? E eu orei e nada. Orei, nada. E teve uma hora que eu fiquei muito bravo com Deus mesmo. A gente tenta colocar Deus contra a parede, né? Eu falei assim: Deus, eu estou fazendo a sua obra, eu estou precisando de um tênis para poder fazer a sua obra. Não é para mim ficar andando, não é para mim ficar desfilando, não é para poder mostrar para os outros, é porque eu preciso ir nos lugares, eu não tenho como ir, está feio isso aqui, já não consigo colar mais, esse negócio está horroroso, me ajuda Deus, eu preciso. E eu sei que o Senhor pode fazer um milagre, eu conheço o seu poder. Eu ainda falei assim: eu sei que eu não tenho fé para ganhar um carro, mas para ganhar um tênis eu tenho fé. Eu sei disso, eu preciso de um tênis. E eu orei, falei, e nada desse tênis vir, nada desse tênis acontecer. Eu desisti.
E depois de muito tempo orando, eu falei assim: Deus, se o Senhor não quer me dar, então não me dê. Mas eu não vou parar de fazer a sua obra por causa disso. Eu não vou parar de fazer aquilo que eu preciso fazer, o que eu fui chamado para fazer por causa de um tênis. Eu vou continuar fazendo. E assim eu continuei, eu ia de chinelo para lá e para cá, né? Às vezes a gente tentava remendar o tênis, mas ele descolava de novo, era uma vergonha. E a gente tentava, e a gente ia, e foi. Mas um dia, Deus me levou num lugar lá na Estância Paraíso, onde Ele tratou meu coração. E quando Ele chegou naquele lugar, Deus falou comigo sobre algo chamado paternidade. Mas não é a paternidade de homens, é a paternidade de Deus. Porque Deus, Ele é Pai. Eu precisei entender que enquanto eu não estou resolvido com a minha paternidade aqui na terra, eu não vou experimentar da paternidade de Deus. Não tem como. E Deus começou a ministrar o meu coração. Eu descobri que no meio da paternidade eu vivi uma vida de tantos pecados, porque eu era insubmisso em muitas coisas, porque eu não sabia tratar bem o meu pai, eu só sabia exigir coisas do meu pai e da minha mãe. Eu queria exigir, não porque eles têm que fazer isso por mim, eu mereço isso, eu só queria exigir. E Deus foi tratando a minha paternidade. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito quando Deus falou de paternidade. Ele falou e aquilo entrou como uma espada, aquilo me rasgou por dentro e eu chorei. Mas no fim daquele dia, quando eu estava no quarto, eu fui dormir, de repente um pastor veio e bateu na minha porta. E ele chegou assim: olha, eu não sei porquê, eu não entendi nada, mas papai mandou te entregar esse tênis. E ele me entregou aquele tênis porque eu orei por tantas vezes. Ele colocou aquele tênis nas minhas mãos e ele disse: papai mandou te entregar. Na hora que ele falou aquilo comigo, eu ouvi o Espírito Santo dizer alto e claro: não é que as minhas mãos estão encolhidas para que não possa te abençoar, não é que os meus olhos estão tapados para que não possa te abençoar, não é que me falta poder, me falta força, não é que eu não ouvi as suas orações, mas são os seus pecados que fazem separação entre mim e você. E agora que eu tratei isso na sua vida, você recebe o tênis que você pediu. Eu só não recebi aquele tênis como eu passei 7 anos da minha vida sem comprar um tênis. Toda vez que eu precisava de um tênis, eu ganhava um. Toda vez que meu tênis rasgava, furava, ou que eu tinha que comprar um tênis, eu ganhava um. Foram 7 anos que eu não comprei um tênis e um calçado. E sabe o que é interessante? Na maioria das vezes, na hora certa, quem me dava era o meu pai. Porque o papai, ele cuida da gente. Deus quer restaurar a sua paternidade. Deus quer fazer milagres aqui hoje. Muitos milagres aqui hoje. E eu tenho muita história de milagre. Deus já foi curado de muita coisa. Deus já realizou muitas coisas. E não é porque eu sou grande ou alguma coisa, mas é porque eu quero, é porque eu acredito nele, é porque eu confio na voz dele. Uma vez eu estava com um caroço no braço que ninguém curava, doía muito aquele caroço. E uns amigos me chamaram para um congresso de curas e milagres, eu fui. E um homem começou a orar por curas e milagres, eu fiquei muito feliz. Eu estava com uma atadura, eu tirei aquela atadura, parecia cena de filme, de novela, joguei para todo lado e falei: eu tenho fé, eu vou ser curado, isso vai sair de mim, porque é a fé que cura, e não sei o que. Eu joguei aquele negócio, e minha tia estava comigo, me levou embora de carro. Eu joguei: não tia, eu não quero esse negócio mais não, porque eu não preciso, porque Deus curou, o caroço lá, e Deus curou, e não sei o que e tal. Cara, de noite, aquilo doeu, aquilo me apertou. Aquilo foi horrível, o caroço estava lá e parecia que estava pior. Aquilo não melhorava de jeito nenhum. E estava eu na casa da minha tia pedindo a atadura de novo, passando a humilhação, passando a vergonha. Eles estavam lá rindo da minha cara: Deus não te curou? E não sei o que. Mas naquela noite eu voltei naquele congresso. Enquanto aquele homem ministrava, ele começou a ministrar curas. Ele falou assim: existe um rapaz aqui que Deus quer curar o braço dele. E Deus te chamou, e Ele quer curar o seu braço, Ele tem uma obra na sua vida. E ele começou a descrever lá na frente o que eu passei. E quando ele foi orar, aquele caroço sumiu. E eu saí mostrando para todo mundo: aí, vocês estavam rindo de mim? O caroço sumiu. Não tem mais caroço. Mas a trajetória do milagre é assim, sabe?
Ninguém quer passar pela humilhação das pessoas jogar na sua cara. Porque eu fui doido, falei assim, Deus me curou e tal. Ninguém quer passar a humilhação de crer, de ter fé. Porque se eu orar e Deus não fazer, né? Mas é esse caminho de humilhação que às vezes pode te trazer um milagre. Eu quero orar por você.